Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra com o coração aberto, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Neste exato momento, enquanto você ouve, enquanto seus olhos passam por estas palavras, enquanto talvez a sua alma esteja cansada, preocupada, pressionada por medos que ninguém vê e por guerras que ninguém entende, o céu se move por você. E se esta oração já começa a tocar o seu coração, permaneça aqui em comunhão conosco. Inscreva-se neste canal como quem se une a uma corrente diária de fé. Curta esta mensagem como um sinal simples de gratidão a Deus pela palavra recebida. Escreva nos comentários a sua oração, o nome da sua família ou apenas uma declaração de fé, porque quando um coração clama, outros corações também são fortalecidos. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de proteção, cura, resposta ou livramento, pois talvez Deus queira usar o seu gesto para levar luz a uma casa que hoje está em silêncio, a uma família que está em batalha, a uma alma que precisa ouvir que ainda existe socorro vindo do alto. E se, em algum momento, esta palavra despertar em você um desejo livre, sincero e interior de cooperar com esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como pressão humana, mas como uma semente voluntária de gratidão, lançada com amor, para que esta mensagem continue sendo liberada todos os dias, alcançando lares, restaurando famílias, levando direção, consolo e esperança a vidas que necessitam da presença de Deus. Faça tudo apenas se o Espírito Santo tocar o seu coração, com paz, liberdade e consciência, porque nenhuma contribuição compra bênção, nenhum valor compra milagre, e toda glória pertence somente ao Senhor. Agora respire fundo, entregue sua atenção a Deus e receba esta ministração com fé, porque o Pai, que conhece cada detalhe da sua casa, cada lágrima escondida, cada madrugada de inquietação, cada preocupação com sua família, cada silêncio pesado dentro do seu coração, não está indiferente ao que você está vivendo. Deus já ordenou socorro ao seu respeito. E em nome de Jesus Cristo, o Senhor está levantando uma muralha espiritual ao seu redor, uma blindagem celestial sobre a sua vida, uma guarda santa sobre a sua família, e os arcanjos do Senhor, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, como servos fiéis do Deus Altíssimo, estão em missão, enviados não por vontade própria, não por poder, separado de Deus, mas pela ordem soberana daquele que reina sobre os céus e a terra. Filho e filha do Deus Altíssimo, respire fundo e entenda algo com fé. Há batalhas que você não vê, mas Deus vê. Há ataques que você não consegue explicar, mas o céu discerne. Há pressões sobre sua mente, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus caminhos, que não são apenas cansaço comum, não são apenas coincidências, não são apenas fases difíceis. Muitas vezes, por trás de portas fechadas, confusões repentinas, brigas sem motivo, desânimo pesado, insônia, medo, ansiedade, pensamentos perturbadores e sensação de abandono, existe uma guerra invisível tentando enfraquecer sua fé, dividir sua casa, roubar sua paz e fazer você esquecer que Deus ainda está no controle. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, esta palavra se levanta como um anúncio espiritual. O inimigo não terá a última palavra sobre sua família. A escuridão não vai governar a sua casa. A opressão não vai permanecer onde Deus decidiu derramar proteção. E os arcanjos do Senhor se posicionam não como figuras distantes, não como símbolos frios, mas como ministros celestiais enviados pelo Deus vivo para cumprir ordens de proteção, direção e cura. Sinta agora a proteção do Senhor. Imagine pela fé sua casa sendo cercada por uma luz que não vem deste mundo. Não é uma luz fraca, não é uma esperança pequena, não é um conforto passageiro.
É a presença do Altíssimo cobrindo portas, janelas, quartos, corredores, objetos, lembranças, conversas, planos, sonhos, filhos, pais, casamento, trabalho, saúde, finanças e tudo aquilo que pertence à sua vida. Ao redor desta casa, por ordem de Deus Pai e pela autoridade de Jesus Cristo, o arcanjo Miguel se levanta como guerreiro do céu. Ele não vem sozinho, porque quando Miguel se move, a atmosfera espiritual treme. O líder dos exércitos angelicais se posiciona como sentinela de fogo, como defensor dos filhos de Deus, como aquele que guerreia nas regiões invisíveis contra tudo aquilo que tenta tocar a aliança do Senhor com sua vida. Onde havia medo, Miguel se coloca como muralha. Onde havia opressão, Miguel ergue a espada da justiça divina. Onde havia laços antigos, correntes emocionais, palavras de maldição, inveja, ataques espirituais e armadilhas escondidas, Miguel avança sob a ordem do Deus Todo-Poderoso, e aquilo que se levantava contra você começa a recuar. E enquanto Miguel guerreia, Gabriel se aproxima com uma luz diferente. A presença de Gabriel não vem como trovão de batalha, mas como aurora depois de uma noite longa. Ele é o mensageiro do Senhor, instrumento da voz de Deus, enviado para anunciar direções, respostas e começos divinos. Talvez você esteja confuso, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja perguntando: Senhor, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Por que isso está acontecendo? Por que minha casa está tão pesada? Por que minha família parece estar sob pressão? Porque oro e às vezes parece que a resposta demora. Mas hoje Gabriel, servo do Altíssimo, se move dentro desta mensagem como sinal de que Deus ainda fala, Deus ainda orienta, Deus ainda revela, Deus ainda abre caminhos onde parecia não haver saída. Assim como em Lucas 1, quando Gabriel foi enviado para anunciar o impossível, trazendo uma palavra que mudaria a história, também hoje o Senhor pode enviar direção ao coração que se encontra perdido, pode soprar esperança onde havia impossibilidade, pode destrancar destinos que pareciam paralisados, pode acender uma luz dentro da mente cansada e dizer: não temas, porque Deus ouviu a tua oração. E enquanto Miguel guarda e Gabriel anuncia, Rafael caminha suavemente pelo interior da sua alma. Rafael, instrumento divino de cura, consolo e restauração, não chega com pressa. Ele não passa por cima da dor como se a dor não importasse. Ele se aproxima dos lugares que você escondeu, das feridas que você aprendeu a disfarçar, dos traumas que ainda doem quando ninguém está vendo, das perdas que ainda pesam, dos medos que você tenta vencer sozinho. Pela ordem do Deus de misericórdia, Rafael se move como bálsamo celestial, tocando não apenas o corpo cansado, mas a mente ferida, a memória marcada, o coração dividido, a casa emocional que foi abalada por palavras, rejeições, perdas, doenças, preocupações e batalhas prolongadas. Receba isso com fé. Deus não quer apenas livrar você do ataque. Deus quer restaurar aquilo que o ataque tentou destruir. Deus não quer apenas fechar brechas. Deus quer encher sua casa de paz. Deus não quer apenas silenciar a guerra. Deus quer curar as marcas que a guerra deixou. O Salmo 91 nos conduz a um lugar profundo de segurança espiritual. Ele não apresenta uma fé superficial, nem uma promessa vazia para quem nunca enfrenta perigo. Pelo contrário, ele fala de laços, pestes, terrores noturnos, setas que voam, destruição, ameaça, queda ao redor, mas afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Veja, meu irmão, minha irmã, o Salmo não diz que o fiel não verá batalhas. Ele diz que o fiel tem refúgio. Ele não nega a existência do mal, ele revela a superioridade do Deus que guarda. E quando a Escritura declara que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos, ela nos mostra que a proteção divina não é abstrata. Deus ordena, Deus envia,
Deus move seus ministros. Deus coloca guardas espirituais onde nossos olhos não alcançam. E hoje, sob essa verdade, creia que os arcanjos do Senhor estão inseridos nesse mover de proteção. Miguel guerreando, Gabriel trazendo direção, Rafael restaurando, todos submissos ao trono de Deus, todos servindo à vontade de Cristo, todos envolvidos na guarda daqueles que pertencem ao Senhor. Talvez você tenha sentido sua casa diferente nos últimos dias. Talvez o ambiente pareça pesado, sem explicação. Talvez discussões tenham surgido com facilidade. Talvez uma tristeza tenha tentado se instalar no coração de alguém da sua família. Talvez você tenha percebido medo entrando pelas brechas da preocupação. Mas agora, em nome de Jesus, pela autoridade daquele que venceu o pecado, a morte e todo o principado das trevas, declare no seu coração: a minha casa pertence ao Senhor. Minha família está debaixo da mão de Deus. Minha mente não será morada de tormento. Minhas noites não serão dominadas por pavor. Meus filhos, meus pais, meus irmãos, meu cônjuge, meus caminhos e meus sonhos serão cobertos pelo Deus Altíssimo. E enquanto você declara isso, com fé, visualize Miguel nos limites espirituais da sua casa, como um guerreiro revestido de autoridade celestial, colocando-se contra toda tentativa de invasão maligna. Veja Gabriel tocando os ambientes com luz, trazendo clareza onde havia confusão, soprando palavras de esperança sobre os cômodos, sobre as conversas, sobre as decisões. Veja Rafael entrando nas áreas internas, onde estão as lágrimas antigas, as enfermidades, as dores emocionais, e derramando o bálsamo de Deus sobre cada canto que precisa de cura. Daniel 10 revela uma verdade que muitos esquecem. Há respostas que já foram liberadas no céu, mas existe batalha no caminho. O profeta Daniel orou, jejuou, buscou a Deus, e a Escritura mostra que desde o primeiro dia sua oração foi ouvida. Mas houve resistência espiritual, houve oposição invisível, houve uma guerra que seus olhos naturais não poderiam ver. E nesse contexto, Miguel aparece como auxílio poderoso, como príncipe guerreiro, como aquele que entra no conflito espiritual para que o propósito de Deus avance. Isso fala diretamente com você que está cansado de esperar. Você que ora pela sua família e parece que nada muda. Você que intercede por libertação e sente resistência. Você que pede direção e encontra confusão. Você que busca cura e ainda sente dor. Daniel 10 nos ensina que demora não significa abandono. Resistência não significa derrota. Silêncio momentâneo não significa ausência de Deus. Enquanto você ora, o céu se move. Enquanto você clama, Miguel guerreia. Enquanto você se humilha diante do Senhor, Gabriel prepara mensagens de direção. Enquanto você chora, Rafael se aproxima com consolo. Existe uma realidade invisível acontecendo por trás daquilo que você chama de atraso. E é por isso que hoje esta ministração precisa entrar profundamente no seu coração. Você não está sozinho dentro da sua batalha. O inimigo quer convencer você de que sua oração não passa do teto, de que sua casa está vulnerável, de que sua família está perdida, de que sua mente nunca vai se acalmar, de que a enfermidade sempre terá domínio, de que os traumas sempre vão falar mais alto, de que as portas nunca vão se abrir. Mas o Deus que respondeu Daniel continua sendo Deus. O Deus que enviou o auxílio celestial continua enviando. O Deus que permite que Miguel se levante em batalhas invisíveis continua ordenando defesa. O Deus que enviou Gabriel com anúncios sagrados continua trazendo respostas. O Deus que manifesta cura e restauração continua usando Rafael como instrumento de bálsamo e consolo. E tudo isso acontece sob a autoridade suprema de Jesus Cristo, diante de quem todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Meu irmão, minha irmã,
Há momentos em que a guerra espiritual se manifesta como cansaço. Você não sabe explicar, mas acorda sem forças. Há momentos em que ela se manifesta como confusão. Você tenta decidir, mas parece que uma névoa cobre seus pensamentos. Há momentos em que se manifesta como medo pela família. Você olha para as pessoas que ama e sente uma inquietação, como se precisasse protegê-las de algo que não consegue nomear. Há momentos em que se manifesta como repetição de conflitos, como portas que fecham, como sonhos que parecem sempre travados no mesmo lugar. Mas hoje, o Senhor quer abrir seus olhos espirituais para uma verdade maior. Assim como há ataques invisíveis, há também defesa invisível. Assim como há setas, há escudos. Assim como há oposição, há exército celestial. Assim como há noite, há luz enviada do trono. Assim como há ferida, há bálsamo. E onde o nome de Jesus é invocado com fé, Miguel se posiciona para a guerra, Gabriel se aproxima com direção, Rafael se move com cura, e a família do fiel é envolvida por uma blindagem que o inferno não consegue romper quando Deus ordena proteção. O Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Preste atenção nessa imagem. Não é uma visita rápida, não é uma passagem apressada, não é uma proteção distante. A palavra traz a ideia de acampamento, de permanência, de cerco, de guarda ao redor. É como se Deus dissesse: os meus não ficam expostos, aqueles que me temem não caminham sem cobertura, aqueles que me buscam não dormem sem que eu saiba, aqueles que clamam por mim não enfrentam a noite sozinhos. Agora aplique isso à sua casa. Enquanto você talvez esteja preocupado com contas, enfermidades, decisões, filhos, relacionamentos, ameaças espirituais ou peso emocional, Deus está estabelecendo um acampamento santo ao seu redor. Miguel vigia como guerreiro. Gabriel ilumina como mensageiro. Rafael consola como instrumento de cura. E o Senhor, acima de todos, reina no centro dessa proteção. Não adore os anjos, adore o Deus que os envia. Não coloque sua fé nos mensageiros acima do remetente, coloque sua fé no Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Mas reconheça com reverência que o Deus vivo usa seus arcanjos como agentes de socorro, e hoje eles estão em missão ao redor da sua vida. Hebreus 1:14 nos lembra que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso é profundo, porque nos mostra que o mundo espiritual não está parado. Deus governa com ordem. Deus envia ministros. Deus move recursos celestiais. Deus não trata seus filhos como esquecidos no campo de batalha. Se você pertence a Cristo, se sua esperança está no Senhor, se você teme a Deus e clama pelo nome de Jesus, existe uma assistência espiritual que não depende da sua força física, do seu controle emocional ou da sua capacidade de resolver tudo. Deus sabe que você é humano. Deus sabe que você se cansa. Deus sabe que sua fé às vezes chora. Deus sabe que há dias em que você ora com palavras e há dias em que ora apenas com suspiros. E mesmo nesses dias, Miguel, Gabriel e Rafael permanecem como servos enviados, cada um cumprindo funções sob a vontade divina. Guerra contra o mal, luz para o caminho e cura para a alma. Receba isso com fé. Nem toda a proteção de Deus será percebida no momento em que acontece. Existem livramentos que você só entenderá depois. Existem ataques que não chegaram à sua casa porque Deus barrou antes. Existem palavras malignas que não prosperaram porque Miguel se colocou no caminho. Existem confusões que não dominaram sua mente porque Gabriel trouxe um sopro de lucidez no instante certo. Existem colapsos emocionais que não consumiram você porque Rafael, sob a misericórdia do Senhor, derramou consolo silencioso sobre sua alma. Quantas vezes você pensou que estava sozinho, mas era o céu impedindo que o pior acontecesse?
Quantas vezes você dormiu sem perceber que Deus guardava sua respiração? Quantas vezes alguém da sua família escapou de algo, foi protegido de uma decisão, se desviou de um perigo, recebeu uma força inesperada e você chamou de coincidência? Hoje, olhe com os olhos da fé. O Senhor tem cuidado de você em detalhes que sua mente não consegue contabilizar. E agora, em nome de Jesus, permita que esta palavra entre dentro da sua casa como incenso de oração, como uma convocação espiritual, como um chamado à fé. Onde houver inveja lançada contra sua família, que Miguel se levante pela ordem do Senhor e corte toda seta maligna. Onde houver confusão, que Gabriel traga luz e discernimento. Onde houver dor, que Rafael derrame cura e renovo. Onde houver medo, que o Salmo 91 se torne abrigo. Onde houver sensação de abandono, que Daniel 10 lembre você de que a oração foi ouvida desde o primeiro dia. Onde houver impossibilidade, que Lucas 1 anuncie que para Deus nada é impossível. Onde houver fraqueza, que Hebreus 1,14 recorde que o céu ministra em favor dos herdeiros da salvação. Onde houver vulnerabilidade, que Salmo 34,7 firme a certeza de que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. Meu irmão, minha irmã, neste momento eu quero que você imagine espiritualmente uma ordem saindo do trono de Deus. Não é uma ordem confusa, não é uma tentativa, não é uma possibilidade frágil. É uma ordem do rei. O pai olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para o que tem tentado tirar sua paz e libera socorro. Miguel se move primeiro como fogo de defesa, com autoridade para confrontar aquilo que você não consegue enfrentar com as mãos. Ele avança contra laços antigos, contra opressões hereditárias, contra palavras lançadas em momentos de ódio, contra ambientes carregados por discussões, contra presenças espirituais que tentaram se aproximar de seus filhos, de seu casamento, de sua mente e de sua fé. A espada de Miguel, não como objeto de superstição, mas como símbolo da justiça e da ordem divina, corta vínculos de medo, quebra correntes de intimidação, despedaça armadilhas escondidas e estabelece um limite espiritual. Daqui para frente, esta casa está sob cobertura do Senhor. Logo depois, Gabriel atravessa a atmosfera como uma mensagem viva. Onde Miguel abre caminho pela batalha, Gabriel preenche o caminho com direção. Ele traz ao coração do ouvinte uma convicção que não nasceu da lógica humana. Deus ainda vai responder. Gabriel lembra você de que Zacarias recebeu palavra no templo, Maria recebeu anúncio diante do impossível. E aquilo que parecia pequeno aos olhos humanos estava carregado de destino eterno. Talvez o que Deus está fazendo na sua casa ainda pareça escondido. Talvez você ainda não veja o resultado. Talvez as circunstâncias digam uma coisa e a promessa diga outra. Mas Gabriel, mensageiro do Senhor, vem como sinal de que Deus não perdeu seu endereço, não esqueceu seu nome, não ignorou sua oração e não abandonou sua história. A luz de Deus começa a atravessar a névoa. A mente começa a respirar, o coração começa a discernir, a confusão começa a perder força, o caminho, antes escuro, começa a receber claridade. E então Rafael, com a delicadeza dos céus, entra nos lugares onde a batalha deixou marcas. Porque há pessoas que foram protegidas, mas ainda estão feridas. Há famílias que sobreviveram a tempestades, mas ainda carregam rachaduras. Há corações que continuam de pé, mas sangram por dentro. Rafael se aproxima como instrumento da compaixão de Deus para tocar as feridas que você não sabe explicar. Ele toca o medo antigo que nasceu na infância, toca a ansiedade que aperta o peito, toca a tristeza que aparece no fim do dia, toca a culpa que insiste em acusar você, toca a lembrança de perdas, traições, rejeições, humilhações, doenças, noites de choro e dias em que você teve que ser forte quando por dentro estava quebrado.
e sob a autoridade do Deus que cura, Rafael ministra bálsamo. Ele não toma o lugar de Cristo, porque Cristo é o centro. Ele não rouba a glória de Deus, porque toda a cura vem do Senhor. Mas como servo enviado, ele participa do mover restaurador do Pai, conduzindo você a um lugar de alívio, renovo e paz. E se esta palavra está encontrando morada dentro do seu coração, permaneça em concordância, meu irmão, minha irmã. Não passe por este momento como quem apenas ouviu algo bonito, mas como quem reconhece que Deus está conduzindo uma caminhada espiritual. Inscreva-se neste canal como quem decide continuar unido a esta corrente diária de oração, fé e proteção. Curta esta mensagem como um sinal simples de gratidão ao Senhor pela palavra recebida. Escreva nos comentários, com fé e reverência, o nome da sua família, o seu pedido de oração, ou declare: minha casa está debaixo da proteção de Deus. Porque quando uma pessoa declara fé, outras também são fortalecidas. E uma comunidade de oração começa a se levantar como família espiritual diante do Altíssimo. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise sentir que o céu ainda se move, que Deus ainda envia socorro, que São Miguel Arcanjo ainda guerreia por ordem do Senhor, que São Gabriel Arcanjo ainda traz luz e direção, e que São Rafael Arcanjo ainda ministra cura e consolo aos corações feridos. E se esta ministração tocar você de maneira profunda, se o Espírito Santo despertar em seu interior o desejo livre, consciente e sincero de cooperar com esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, não como obrigação, não como pedido humano, não como troca espiritual, mas como uma semente voluntária de gratidão, lançada com amor para que esta mensagem continue alcançando lares, fortalecendo famílias, levando direção, consolo e esperança a vidas que talvez hoje estejam orando sozinhas, chorando em silêncio e precisando da presença de Deus. Faça tudo em paz, com liberdade, somente se o seu coração sentir, porque toda a glória pertence ao Senhor. E cada gesto sincero, seja uma oração, um comentário, um compartilhamento ou uma contribuição voluntária, pode se tornar parte de uma missão maior. Manter esta luz acesa para que mais almas sejam alcançadas pela palavra. E agora continue recebendo, porque Deus ainda está ministrando, o céu ainda está em movimento, e esta proteção que começou a ser declarada sobre sua vida, também está sendo firmada sobre sua casa, sua família, sua mente e seus caminhos. Há uma blindagem sendo estabelecida sobre sua família hoje, mas entenda, a blindagem de Deus não é apenas contra pessoas. Muitas vezes, o ataque não vem só por meio de alguém que deseja o mal. O ataque pode vir como pensamento repetitivo, como medo paralisante, como irritação constante, como desânimo espiritual, como vontade de desistir de orar, como sensação de que nada vale a pena, como confusão que impede decisões simples, como divisão dentro de casa, como frieza na fé, como noites agitadas, como peso no ambiente. Por isso, a proteção do Senhor precisa alcançar todas as camadas. Miguel precisa guerrear nas portas espirituais. Gabriel precisa iluminar a mente. Rafael precisa curar as emoções. E você precisa permanecer debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque o Salmo 91 não fala apenas de proteção, fala de habitação. A promessa está ligada a permanecer em Deus, buscar Deus, confiar em Deus, refugiar-se em Deus. Não é uma fórmula mágica, é relacionamento. Não é superstição, é aliança. Por isso, meu irmão, minha irmã, volte seu coração ao Senhor agora. Mesmo que sua fé esteja pequena, entregue essa fé pequena nas mãos de um Deus grande. Mesmo que você não saiba orar bonito, ore com sinceridade. Mesmo que sua casa esteja em desordem, convide a presença de Deus para reordenar.
Mesmo que sua família esteja distante, apresente cada nome ao Pai. Mesmo que você sinta que falhou, lembre-se de que Jesus Cristo é advogado, Salvador, pastor e Rei. E enquanto você se volta para Deus, o céu se move em seu favor. Miguel cerca a sua casa contra toda força contrária. Gabriel traz uma palavra de direção ao seu interior. Rafael começa a tocar dores que você carregou por tempo demais. O ambiente espiritual muda, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. A atmosfera muda não porque você controla o invisível, mas porque o Senhor reina sobre o invisível. A noite perde força, não porque você nunca sente medo, mas porque a luz de Cristo é maior do que todo medo. Se você puder, ore comigo neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono com reverência, fé e total dependência. Senhor, eu não venho confiando em minha própria força, porque reconheço que há batalhas que meus olhos não enxergam, há ataques que minha mente não compreende, há pesos que meu coração não sabe explicar. Mas eu creio que tu és o Deus que vê o invisível, que governa sobre principados e potestades, que reina acima de toda força espiritual, que guarda os teus filhos e que dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Pai, neste momento eu te peço, envia Miguel, teu arcanjo guerreiro, servo fiel dos teus exércitos, para se posicionar ao redor da minha casa, da minha família, da minha mente, dos meus caminhos e de tudo aquilo que o Senhor confiou às minhas mãos. Que Miguel se levante por tua ordem contra toda opressão espiritual, contra toda inveja, contra toda palavra maligna, contra toda armadilha escondida, contra toda seta lançada durante a noite, contra toda tentativa de divisão, contra toda corrente do passado, contra todo laço emocional que ainda tenta prender minha alma, contra toda força que se levantou para roubar a paz da minha família. Em nome de Jesus Cristo, que toda brecha seja fechada, que toda presença contrária seja repelida, que toda escuridão perca a autoridade, que todo plano maligno seja frustrado diante do poder do Senhor. Pai amado, envia também Gabriel, teu mensageiro de luz, resposta e revelação. Onde houver confusão, derrama clareza. Onde houver dúvida, envia direção. Onde houver portas travadas, mostra o caminho que vem de ti. Onde houver silêncio angustiante, fala ao coração com a paz que excede todo o entendimento. Que Gabriel, por tua ordem santa, traga discernimento espiritual. Confirme aquilo que vem do Senhor. Desfaça enganos, ilumine decisões, revele caminhos de obediência e reacenda a esperança no coração cansado. Que nenhuma mentira do inimigo prevaleça sobre a minha mente. Que nenhum medo fale mais alto do que a tua voz. Que nenhuma aparência de impossibilidade me faça esquecer que tu és o Deus que anunciou o improvável por meio de Gabriel. O Deus que visitou Maria com uma palavra impossível aos homens. O Deus que abre começos divinos quando tudo parece encerrado. Senhor, traz luz sobre minha família. Traz luz sobre minhas decisões. Traz luz sobre meus pensamentos. Traz luz sobre minhas noites. Traz luz sobre aquilo que eu ainda não compreendo. Deus Pai, em nome de Jesus, eu peço blindagem espiritual sobre cada pessoa da minha casa. Guarda os filhos, guarda os pais, guarda os irmãos, guarda o casamento, guarda os relacionamentos, guarda quem está perto e quem está longe. Que Miguel se posicione nas portas espirituais, que Gabriel traga palavras de vida, que Rafael prepare cura para as feridas abertas e que toda a minha família seja coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Eu renuncio agora todo medo, toda ansiedade que tenta dominar, toda sensação de abandono, toda opressão que tenta me fazer desistir, toda mentira que diz que estou sozinho. Eu declaro que minha casa pertence ao Senhor. Declaro que Jesus Cristo é Rei sobre este lar.
Declaro que o Espírito Santo tem liberdade para limpar, consolar, corrigir, fortalecer e transformar. Declaro que o mal não terá domínio sobre minha família. Declaro que os céus estão em movimento, que o socorro do Senhor não falha, que a luz de Deus atravessa esta noite e que a proteção celestial se estabelece agora, em nome de Jesus. Amém. Receba essa oração como quem recebe uma chave espiritual para voltar a respirar. Não porque as palavras humanas tenham poder por si mesmas, mas porque quando oramos ao Pai, em nome de Jesus, alinhados com a verdade da palavra, o céu se inclina para cumprir a vontade de Deus. Agora preste atenção ao que talvez comece a acontecer dentro de você. Uma sensação de que o peso não é mais tão absoluto, uma clareza pequena, surgindo no meio da confusão, uma coragem discreta reacendendo, uma paz ainda tímida, mas real, entrando onde antes havia apenas inquietação. Isso é o Senhor ministrando. Isso é Deus lembrando você de que a guerra existe, mas a guerra não é maior do que o guerreiro eterno. Isso é Miguel avançando nas regiões invisíveis, Gabriel trazendo luz ao entendimento e Rafael preparando consolo para a alma, todos debaixo da autoridade de Jesus Cristo, todos obedientes ao Pai, todos apontando para a glória de Deus. E se você chorou durante essa oração, não tenha vergonha. Muitas vezes o choro é a linguagem de uma alma que finalmente percebe que não precisa lutar sozinha. Às vezes, a lágrima cai porque a pessoa estava segurando tudo por tempo demais. Às vezes, a lágrima vem porque a presença de Deus toca um lugar que a mente tentou esconder. Rafael, como instrumento de cura do Senhor, sabe caminhar por esses lugares sem ferir ainda mais. Ele não arranca curativos com violência. Ele conduz o coração à presença do médico maior, Jesus Cristo. Miguel protege esse processo para que o inimigo não use sua vulnerabilidade contra você. Gabriel ilumina esse processo para que você compreenda que cura não é fraqueza, é restauração. E o Pai, em sua misericórdia, acolhe você exatamente como está, mas não pretende deixar você destruído. Deus quer levantar você. Deus quer restaurar sua casa. Deus quer fazer da sua família um território de paz. A realidade das batalhas invisíveis não deve gerar pânico em você, deve gerar vigilância e fé. Daniel não entrou em desespero ao saber que havia guerra espiritual. Ele permaneceu diante de Deus. O Salmo 91 não nos chama a viver obcecados pelo perigo. Ele nos chama a habitar no esconderijo do Altíssimo. Lucas 1 não nos apresenta Gabriel como mensageiro de medo. Ele aparece dizendo para não temer, porque Deus estava inaugurando algo santo. Hebreus 1,14 não revela os anjos para que adoremos os anjos, revela para que entendamos o cuidado organizado de Deus pelos que herdam a salvação. Salmo 34:7 não diz que os que temem ao Senhor vivem cercados de terror, diz que vivem cercados por guarda divina. Portanto, não receba esta mensagem com pavor, receba com fé, receba com reverência, receba com esperança. O céu está em movimento, mas o centro de tudo é Deus. A batalha é real, mas a vitória pertence ao Senhor. Os arcanjos se movem, mas quem reina é Jesus Cristo. Agora, pense na sua família. Pense nas pessoas que você ama. Talvez algumas estejam fisicamente perto, mas espiritualmente distantes. Talvez algumas estejam sofrendo e não falam. Talvez alguém da sua casa carregue ansiedade, vício, tristeza, orgulho, revolta, enfermidade, frieza espiritual ou medo. Talvez você ore por uma pessoa há muito tempo e se pergunte quando a mudança virá. Hoje, coloque cada nome diante de Deus. Não tente controlar o processo. Interceda, consagre, confie. Miguel pode guerrear por pessoas que nem sabem que estão sendo atacadas. Gabriel pode levar luz a corações que parecem fechados. Rafael pode tocar feridas em alguém que nunca admitiu estar ferido.
Deus sabe entrar onde você não consegue entrar. Deus sabe falar onde sua palavra não alcança. Deus sabe proteger onde seu braço não chega. Deus sabe curar onde seu conselho não resolve. E quando você entrega sua família ao Senhor, você não está abandonando sua responsabilidade. Você está colocando sua responsabilidade debaixo de uma cobertura maior. Há uma imagem espiritual que eu quero que você guarde: a sua casa cercada. Não cercada por medo, mas por presença. Não cercada por ameaça, mas por guarda. Nos cantos espirituais, sentinelas do Senhor se posicionam. Nas portas, Miguel estabelece limite. Nas janelas, a luz de Gabriel atravessa a escuridão e impede que a confusão entre. Nos quartos, Rafael ministra descanso, toca a respiração, acalma pensamentos, visita memórias, consola corações que choram em silêncio. Na sala, onde tantas conversas acontecem, Deus libera paz. Na cozinha, onde a família se alimenta, Deus libera provisão e gratidão. Nos corredores, por onde passos apressados carregam preocupações, Deus libera serenidade. Sobre a cama, onde tantos medos aparecem durante a noite, Deus libera cobertura. Sobre a mente de cada pessoa, Deus libera discernimento. Sobre o coração, Deus libera cura. Sobre o futuro, Deus libera direção. E quando o medo tentar voltar, lembre-se do Salmo 91. Ele fala do terror noturno, porque Deus sabe que a noite pode ser difícil. Há pessoas que, durante o dia, conseguem sorrir, mas à noite enfrentam pensamentos pesados. Há pessoas que deitam e sentem o coração acelerar. Há pessoas que acordam de madrugada com sensação de perigo. Há pessoas que não conseguem descansar porque a mente não para. Mas o Deus do Salmo 91 também governa a noite. Ele não dorme, ele não se distrai, ele não se atrasa. E se ele dá ordem aos anjos, então a noite do fiel não está vazia. Miguel vigia contra o terror. Gabriel sussurra esperança no silêncio. Rafael derrama calma sobre o corpo cansado. E o Espírito Santo, que é Deus presente em nós, consola de forma profunda, lembrando que o descanso não vem da ausência de problemas, mas da presença do Senhor. Quando Daniel orava, ele não via Miguel lutando, mas a luta era real. Quando Maria ouviu Gabriel, ela ainda não compreendia tudo, mas a palavra era real. Quando o Salmo fala do anjo do Senhor acampado, o acampamento talvez não seja visto pelos olhos naturais, mas é real. Da mesma forma, você talvez não veja o exato momento em que Deus livra sua família de um acidente, de uma decisão errada, de uma aproximação perigosa, de um ataque espiritual, de uma palavra destrutiva, de uma enfermidade agravada, de uma crise emocional. Mas isso não significa que nada aconteceu. O invisível de Deus sustenta o visível da sua vida. Há livramentos silenciosos, há batalhas vencidas antes que você soubesse que elas existiam. Há respostas sendo preparadas antes que você tenha todos os detalhes. Há cura começando antes que o sintoma desapareça por completo. Por isso, não caminhe apenas pelo que vê. Caminhe pela fé no Deus que trabalha também quando você não percebe. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque sua casa precisa de paz. Talvez você esteja pedindo proteção contra pessoas que desejam o mal. Talvez você esteja preocupado com ataques de inveja, com palavras lançadas, com ambientes carregados, com sonhos perturbadores, com doenças, com desentendimentos, com portas que não se abrem. Traga tudo isso para a presença de Deus. Não transforme sua fé em medo do inimigo. Transforme sua fé em confiança no Senhor. O inimigo não merece o centro da sua atenção. O centro é Cristo. O centro é o Pai que ordena socorro. O centro é o Espírito Santo que habita e consola. Miguel, Gabriel e Rafael não vêm para aumentar sua ansiedade. Vêm como ministros da ordem de Deus para lembrar que o céu não está passivo. Miguel mostra que Deus defende.
Gabriel mostra que Deus fala. Rafael mostra que Deus cura. E os três juntos apontam para um Deus que cuida da pessoa inteira: espírito, alma, corpo, família, caminhos, decisões e noites. Existe algo poderoso quando uma família é colocada diante de Deus. A casa pode ser simples, pode ser pequena, pode estar enfrentando problemas, pode ter marcas de conflitos, mas quando o nome de Jesus é honrado ali, quando há oração sincera, quando há arrependimento, quando há busca pela presença de Deus, o ambiente começa a mudar. Não significa que tudo se resolve magicamente em um minuto, mas significa que o governo espiritual muda. A casa deixa de ser território de medo e começa a ser território de aliança. As palavras começam a ser vigiadas. As decisões começam a ser entregues. As noites começam a ser consagradas. As dores começam a ser tratadas. E os arcanjos do Senhor, Miguel, Gabriel e Rafael, permanecem em missão. Miguel confrontando aquilo que tenta destruir. Gabriel iluminando aquilo que precisa ser decidido. Rafael restaurando aquilo que foi ferido. Receba uma palavra profética com temor e fé. Aquilo que tentou entrar na sua casa para destruir não terá liberdade para permanecer quando Deus estabelecer sua guarda. Aquilo que tentou confundir sua mente perderá força diante da luz do Senhor. Aquilo que tentou adoecer sua alma será tocado pelo bálsamo de Deus. Aquilo que tentou dividir sua família será confrontado pela paz de Cristo. Aquilo que tentou roubar seu sono será submetido ao Deus que dá descanso aos seus amados. Aquilo que tentou paralisar seus caminhos será quebrado pela direção divina. Miguel se levanta na guerra. Gabriel se levanta na revelação. Rafael se levanta na cura. E sobre todos, acima de todos, infinitamente maior do que todos, está o Deus Altíssimo, que não falha, não abandona e não perde nenhuma batalha. Agora, olhe para dentro. Há alguma área em você que ainda resiste à paz? Há algum medo que você alimentou por muito tempo? Há alguma mágoa que virou muralha? Há alguma culpa que o inimigo usa para acusar você? Há alguma decisão que precisa de luz? Há alguma pessoa que você precisa entregar nas mãos de Deus? Gabriel traz discernimento para que você veja com clareza, mas a clareza de Deus muitas vezes também nos chama à obediência. Às vezes, a resposta do céu não é apenas uma porta aberta, é uma correção amorosa. Às vezes, a direção divina nos mostra que precisamos perdoar, mudar hábitos, fechar brechas, abandonar ambientes, vigiar palavras, voltar à oração, cuidar da saúde, buscar reconciliação, pedir ajuda, romper ciclos. A luz de Gabriel não é só consoladora, é reveladora. Ela mostra caminhos, mas também expõe aquilo que precisa ser reorganizado. E isso também faz parte da proteção. Miguel, por sua vez, nos lembra que há batalhas que exigem posicionamento espiritual. Não basta desejar paz e continuar alimentando aquilo que enfraquece a alma. Não basta pedir proteção e abrir espaço para tudo que contamina a casa. Não basta querer livramento e permanecer abraçado às correntes. Miguel guerreia por ordem de Deus, mas você também é chamado a fechar portas espirituais, a renunciar práticas que escurecem o coração, a abandonar palavras de morte, a escolher o perdão, a vigiar o que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pelo ambiente da sua casa. A blindagem celestial não combina com alianças com a escuridão. O Senhor protege, mas também santifica. O Senhor guarda, mas também ensina. O Senhor defende, mas também chama seus filhos para uma vida mais alinhada com a luz. E Rafael nos lembra que não se vence tudo apenas com força. Algumas áreas precisam de cura. Algumas reações que hoje aparecem como raiva nasceram de feridas antigas. Algumas inseguranças nasceram de rejeição.
Algumas crises de ansiedade nasceram de anos de pressão. Algumas dificuldades de confiar nasceram de traições. Algumas tristezas profundas nasceram de perdas não elaboradas. O Senhor não despreza nada disso. Deus não olha para sua dor e diz: isso é pequeno. Rafael se move como sinal de que o céu se importa com a alma ferida. O mesmo Deus que guerreia contra o mal também se inclina para curar o coração. O mesmo Deus que envia Miguel para batalhas também envia Rafael para a restauração. O mesmo Deus que envia Gabriel com palavras de destino também envia consolo para que você tenha forças de caminhar até esse destino. Talvez agora você esteja percebendo que a blindagem da sua família não é só uma barreira contra ataques externos, mas também uma obra interna de Deus. Deus blinda quando protege dos inimigos, mas também blinda quando cura as feridas que poderiam virar brechas. Deus blinda quando afasta o mal, mas também blinda quando traz clareza para decisões. Deus blinda quando envia Miguel para guerrear, Gabriel para iluminar e Rafael para restaurar, mas também blinda quando ensina você a permanecer no esconderijo do Altíssimo. A maior segurança de uma casa não é a ausência de problemas, é a presença de Deus como centro. A maior defesa de uma família não é nunca enfrentar lutas, é saber para quem correr quando a luta chega. A maior cura de uma alma não é esquecer tudo de uma vez, é permitir que Deus toque cada lembrança até que a dor perca o domínio. Neste momento, eu declaro sobre você uma atmosfera de cobertura, que o medo perca volume, que a paz ganhe espaço, que sua respiração se acalme, que sua mente comece a se organizar, que a presença do Senhor entre onde havia peso, que Miguel permaneça em guarda contra todo ataque espiritual, que Gabriel traga a palavra certa, no tempo certo, pela vontade de Deus, que Rafael derrame cura nos lugares que ainda doem, que o nome de Jesus seja exaltado dentro da sua casa, que o Espírito Santo faça morada nos detalhes, que o Pai envolva sua família com misericórdia, que o Salmo 91 seja mais do que um texto conhecido, seja uma realidade vivida, que Daniel 10 fortaleça sua paciência quando a resposta parecer demorar, que Lucas 1 reacenda sua esperança quando o impossível parecer definitivo. Que Hebreus 1,14 lembre você de que o céu ministra em favor dos salvos. Que Salmo 34,7 firme sua certeza de que há um acampamento santo ao redor dos que temem ao Senhor. E agora nos aproximamos de uma oração de cura, porque depois da guerra vem o cuidado. Depois da defesa vem o bálsamo, depois do livramento vem a restauração. Não basta que o mal seja afastado, é preciso que a paz ocupe o lugar. Não basta que a confusão seja quebrada, é preciso que a luz permaneça. Não basta que a ferida pare de sangrar, é preciso que ela seja tratada pelo amor de Deus. Por isso, abra seu coração novamente. Não tenha pressa. Se puder, coloque diante do Senhor aquilo que você nunca conseguiu explicar. Coloque a dor que você escondeu, o cansaço que você disfarçou, o medo que você não contou, a saudade que ainda aperta, a enfermidade que preocupa, a ansiedade que visita, os traumas que silenciosamente influenciam suas reações. Deus vê tudo, e Rafael, como instrumento do Senhor, se aproxima desse lugar não para condenar você, mas para conduzir você ao bálsamo do céu. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora por cura profunda, cura verdadeira, cura que vem do teu coração misericordioso. Senhor, depois de pedir proteção e guerra espiritual, eu peço restauração. Que o Senhor ordene a Rafael, teu servo e instrumento de cura, que derrame bálsamo celestial sobre o coração cansado de quem ouve esta oração. Toca, Senhor, as feridas antigas, as memórias dolorosas, os traumas escondidos, as lágrimas engolidas.
As palavras que machucaram, as perdas que ainda doem, as rejeições que ainda influenciam, as humilhações que ainda ecoam, os medos que ainda limitam, as ansiedades que ainda apertam o peito. Que Rafael caminhe, por tua ordem, pelos corredores internos da alma desta pessoa, levando a ternura do céu onde a dor endureceu, levando consolo onde a tristeza fez morada, levando esperança onde a pessoa achou que nunca mais voltaria a sorrir por inteiro. Senhor, Deus, eu te peço que Rafael, como ministro do teu cuidado, derrame cura sobre a mente, que pensamentos perturbadores percam força, que ciclos de preocupação sejam interrompidos, que a insônia seja visitada pela paz do Senhor, que sonhos perturbadores sejam substituídos por descanso, que a mente desta pessoa seja guardada em Cristo Jesus. Toca também o corpo, Pai. Onde houver enfermidade, fraqueza, tensão, dor, esgotamento, sintomas agravados pelo medo ou pelo cansaço, que a tua misericórdia se manifeste. Dá sabedoria para buscar cuidado, dá força para atravessar tratamentos, dá esperança para enfrentar diagnósticos, dá paz para o corpo descansar. Que Rafael seja instrumento do teu bálsamo, mas que toda a glória seja tua, Senhor, porque só tu és a fonte da cura, só tu és o médico da alma, só tu sustentas a vida. Pai, eu consagro esta casa novamente, consagro as portas, as janelas, os quartos, as conversas, as decisões, as noites, as manhãs, os alimentos, os planos, os sonhos, os relacionamentos e cada pessoa que faz parte desta família. Que Miguel permaneça em guarda, afastando toda investida maligna. Que Gabriel permaneça trazendo direção, clareza e respostas segundo a tua vontade. Que Rafael permaneça ministrando cura, consolo e renovação. Que os filhos sejam guardados, que os pais sejam fortalecidos, que os casamentos sejam protegidos, que os lares quebrados encontrem restauração, que os corações solitários sintam tua presença, que aqueles que estão longe sejam alcançados pelo teu amor, que as decisões desta família sejam conduzidas pela luz do Espírito Santo, que as noites sejam cobertas por paz, que os sonhos sejam guardados, que as portas certas se abram e que as portas perigosas se fechem. Que a tua vontade prevaleça sobre qualquer vontade humana ou qualquer plano maligno. Senhor, eu peço permanência da guarda celestial. Não apenas um momento de emoção, não apenas um alívio passageiro, mas uma cobertura contínua sobre esta família. Que o acampamento do Senhor permaneça ao redor daqueles que te temem. Que a ordem do Salmo 91 esteja sobre os caminhos desta pessoa. Que a força revelada em Daniel 10 lembre este coração de continuar orando, mesmo quando a batalha for invisível. Que a mensagem de Gabriel em Lucas 1 reacenda a fé no impossível. Que Hebreus 1,14 firme a certeza de que os teus ministros estão a serviço da tua vontade em favor dos que herdam a salvação. Que Salmo 34,7 seja uma cerca viva de fé ao redor desta casa. E que, acima de tudo, Jesus Cristo seja o centro, o fundamento, o Rei, o Salvador, o Senhor, a porta, o caminho, a verdade e a vida desta família. Em nome de Jesus Cristo, eu recebo tua proteção, tua direção e tua cura. Amém. Agora fique em silêncio por um instante dentro do coração. Não corra para fora desta presença. Há algo que Deus está assentando em você. Talvez seus problemas ainda existam, mas você já não precisa olhar para eles do mesmo jeito. Talvez a luta continue por um tempo, mas você agora se lembra de que a luta não acontece sem que Deus veja. Talvez sua família ainda precise de processos, conversas, cura, libertação, reconciliação, mas hoje uma semente espiritual foi colocada. O céu se moveu, a oração subiu, a palavra foi declarada. Miguel foi apresentado diante de Deus como guerreiro em favor da proteção. Gabriel foi invocado como mensageiro de direção.
Rafael foi chamado como instrumento de cura. E tudo isso foi feito em nome de Jesus Cristo, com Deus acima de tudo, com a fé colocada no Senhor e não em qualquer força separada dele. Meu irmão, minha irmã, guarde esta certeza. Deus não abandona os seus. Ele não abandona sua casa no meio da guerra. Ele não abandona sua mente no meio da confusão. Ele não abandona sua família no meio dos ataques. Ele não abandona seu corpo no meio da fraqueza. Ele não abandona sua alma no meio da dor. Há momentos em que a resposta parece invisível, mas Daniel nos lembra que o céu já pode estar em batalha desde o primeiro dia. Há momentos em que o impossível parece definitivo, mas Lucas nos lembra que Gabriel pode chegar com uma palavra capaz de mudar a história. Há momentos em que o medo noturno parece maior, mas o Salmo 91 nos lembra que Deus ordena guarda aos seus anjos. Há momentos em que você se sente exposto, mas Salmo 34:7 nos lembra que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Há momentos em que você se sente sem ajuda, mas Hebreus 1:14 nos lembra que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus. A partir de hoje, quando você entrar em sua casa, não entre como alguém derrotado. Entre como alguém que pertence ao Senhor. Quando você fechar a porta, diga em fé: esta casa está debaixo da cobertura de Deus. Quando você deitar, diga: o Senhor guarda minha noite. Quando a ansiedade vier, diga: Gabriel traz luz por ordem de Deus, e a confusão não governará minha mente. Quando o medo atacar, diga: Miguel guerreia sob a autoridade do Altíssimo, e o mal não terá domínio sobre minha família. Quando a dor apertar, diga: Rafael ministra bálsamo conforme a misericórdia do Senhor, e minha alma será restaurada em Cristo. Quando a resposta demorar, diga: desde o primeiro dia, Deus ouviu minha oração. Quando o impossível aparecer, diga: para Deus, aquilo que parece impossível aos homens pode se tornar começo santo. Quando você se sentir fraco, diga: o céu não está parado e o meu Deus não me esqueceu. E se alguém perguntar por que você ainda tem esperança, responda com sua vida: porque Deus é fiel, porque Jesus Cristo reina, porque o Espírito Santo consola, porque o Pai dá ordem aos seus anjos, porque Miguel se levanta em batalhas invisíveis, porque Gabriel traz mensagens de luz, porque Rafael ministra cura onde a alma não alcança sozinha, porque o Senhor acampa ao redor dos que o temem, porque nenhuma arma formada contra os filhos de Deus terá a palavra final quando o Senhor decide guardar. Porque a noite pode ser escura, mas o Deus que guarda Israel não dorme. Porque a família pode atravessar lutas, mas a aliança do Senhor é mais forte do que o ataque. Porque o choro pode durar uma noite, mas a misericórdia de Deus visita pela manhã. Que esta palavra fique sobre sua casa como uma cobertura de paz. Que cada canto seja lembrado pela presença de Deus. Que cada pessoa da sua família seja alcançada por misericórdia. Que cada ataque seja confrontado pela autoridade de Cristo. Que cada confusão seja atravessada pela luz do Senhor. Que cada ferida seja tocada pelo bálsamo divino. Que Miguel permaneça como guerreiro em missão, Gabriel como mensageiro de esperança, Rafael como instrumento de cura, todos servos do Altíssimo, todos submissos ao Rei dos Reis, todos enviados para cumprir a vontade do Pai. E que você nunca esqueça, os arcanjos do Senhor não se movem para substituir Deus. Eles se movem porque Deus reina, porque Deus ordena, porque Deus ama, porque Deus cuida, porque Deus decidiu que seus filhos não caminham sem socorro. Hoje, sua família é apresentada ao trono. Hoje, sua casa é colocada debaixo do esconderijo do Altíssimo. Hoje, sua mente é entregue à paz de Cristo. Hoje, suas noites são consagradas ao Senhor. Hoje, seus traumas são colocados diante do Deus que cura.
Hoje, seus caminhos são entregues ao Deus que guia. Hoje, seus medos são confrontados pela presença de Deus. Hoje, sua oração se une à fé de muitos que também clamam por proteção, direção, cura e livramento. E enquanto você segue, não siga como alguém abandonado. Siga como filho e filha do Deus Altíssimo. Siga sabendo que Miguel guerreia, Gabriel ilumina, Rafael consola e o Senhor reina sobre tudo. E antes de encerrar esta oração, meu irmão, minha irmã, permaneça por mais um instante debaixo desta presença, porque aquilo que Deus começou a tocar em você não termina quando esta mensagem chega ao fim. Esta palavra continua caminhando dentro da sua casa, continua ecoando sobre sua família, continua levantando fé onde havia medo, esperança onde havia cansaço, direção onde havia confusão e consolo onde havia dor. Por isso, se esta ministração alcançou o seu coração, inscreva-se neste canal como quem escolhe caminhar junto em uma corrente diária de oração, proteção e fé. Curta esta mensagem como uma forma simples e sincera de agradecer a Deus pela palavra recebida. Escreva nos comentários a sua declaração de fé, o nome da sua família ou o pedido que você deseja colocar diante do Senhor, porque este espaço também se torna um lugar de comunhão, onde corações diferentes se unem na mesma esperança, no mesmo clamor e na mesma confiança no Deus Altíssimo. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de proteção, cura, resposta ou livramento, porque talvez Deus use o seu gesto para alcançar uma casa que está em batalha, uma mãe que está preocupada, um pai que está cansado, um filho que está perdido, uma alma que precisa ouvir que Jesus Cristo continua reinando e que os arcanjos do Senhor permanecem em missão como servos fiéis do Altíssimo. E se, além de permanecer conosco em oração, você sentir no coração o desejo livre e voluntário de apoiar esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Que isso nunca seja recebido como cobrança, obrigação, pressão ou troca espiritual, porque bênção não se compra, milagre não se negocia e a graça de Deus não tem preço. Mas para aqueles que forem tocados com liberdade e paz, esse apoio pode ser uma semente de gratidão, uma cooperação, consciente com esta missão, um gesto de aliança para que esta luz continue acesa, para que novas mensagens sejam liberadas diariamente, para que mais lares sejam alcançados, mais famílias sejam fortalecidas, mais corações sejam consolados e mais vidas recebam direção, oração e esperança na presença do Senhor. Faça somente se Deus tocar o seu coração, com serenidade, amor e consciência, sabendo que cada gesto sincero colocado diante do Pai se torna parte de algo maior do que nós. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te conduza. Que sua casa permaneça debaixo da cobertura do Deus Altíssimo. Que São Miguel Arcanjo continue em missão, guerreando por ordem do Senhor contra todo ataque do mal. Que São Gabriel Arcanjo continue trazendo luz, direção e respostas segundo a vontade divina. Que São Rafael Arcanjo continue derramando bálsamo, cura e consolo sobre sua alma, sua mente, seu corpo e sua família. Que a blindagem celestial do Senhor seja estabelecida sobre suas noites, seus caminhos, suas decisões, seus filhos, seus sonhos e tudo aquilo que Deus confiou às suas mãos. E que Jesus Cristo, acima de tudo e de todos, reine hoje e para sempre sobre a sua vida. Amém.